Fala pessoal, sejam bem-vindos. Esse é mais um vídeo do canal Future Now. Eu sou o Guilherme e hoje nós vamos continuar a parte 2 do vídeo de como criar uma page SEP. Só que dessa vez a gente vai fazer toda a parte de front-end, colocando ela dentro de um item de catálogo, tá bom? Então, para iniciar, a gente vai pesquisar catálogo aqui no filtro, ok? Catálogo, precisa do acento, né? Catálogo. E a gente vai descer aqui embaixo, vai ter o catálogo de serviços e a gente vai aqui em gerenciar catálogos. E daí eu vou colocar aqui dentro do catálogo técnico, tá? Tem as categorias, eu vou colocar aqui dentro de infraestrutura e nós vamos criar um novo item de catálogo aqui, ó. Esse item vai se chamar solicitação, solicitação de API, ok? Só como exemplo aqui a gente salva e agora então nós vamos criar alguns campos que a gente precisa. Bom, eu vou fazer isso daqui, eu não vou ensinar como vocês criarem campos, mas basicamente vão ser os campos necessários para se criar uma page SEP, tá bom? Bom, continuando, eu criei os campos necessários, que são CEP, rua, número, bairro, cidade e estado, tá bom? Coloquei aqui na ordem e deixei todos os campos, por enquanto, como texto de linha única, tá bom? E agora nós vamos seguir fazendo algumas alterações, mas primeiro a gente precisa experimentar, né? Então aqui já temos os campos certinho no item de catálogo, estão todos aqui. Mas o primeiro campo que a gente vai começar alterando é o CEP, ok? Então a gente vai colocar uma máscara no CEP. Bom, continuando, para a gente colocar uma máscara, a gente precisa colocar o script de cliente de catálogo. Eu vou clicar no novo, ele vai ser para tudo, tá? Vai ser máscara, o nome dele vai ser máscara de CEP. Em outro vídeo do canal eu ensino como que faz isso, não é apenas o código que será necessário aqui, né? O código é bem importante, mas você precisa adicionar uma inclusão de JavaScript no portal. Tem uma playlist aqui no canal que vocês podem acompanhar. Só procurar lá, é uma playlist de desafio técnico, aí vocês vão ver como colocar isso. Mas essa parte é importante porque ajuda o CEP ficar correto, a pessoa não poder colocar o CEP errado, ok? O tipo dele vai ser onload e o código eu vou escrever aqui com vocês. Bom, esse é o código, a gente pega o elemento pelo ID do form field do CEP e coloca essa máscara, ok? Basicamente, esse script faz exatamente isso. Vamos dar um enviar. Bom, pessoal, com o script de cliente de catálogo criado, a gente pode testar aqui o nosso item de catálogo no portal, né? E ele vai estar utilizando a API de CEP que vai bloquear. Então, você não vai conseguir digitar nenhuma letra, apenas números, e eles vão ter que caber aqui na informação, tá bom? Então essa é a primeira parte do que a gente precisa fazer. Com isso feito, então, nós voltamos aqui. Vamos pesquisar aqui na lateral a inclusão de script, ok? Então a gente vai precisar de um script include, ou inclusões de script, como é chamado aqui. Vamos dar o novo. E como nós vimos no anterior, nós vamos fazer a conexão do back-end por ele, tá bom? Ele vai se chamar CEP Integration Ajax. Que é o que a gente vai utilizar, tá bom? Vamos colocar que ele é acessível de todos os escopos, né? E ele é chamável. Então a gente salva aqui, ok? E daí ele vai precisar de uma função. A gente pode colocar a SNC, tá? Como uma função SNC interna. Nesse caso aqui a gente pode colocar a função de admin mesmo, ok? Dá um ok nessa mensagem que aparece. E beleza. Foi criado aqui o nosso script include. E aí agora a gente vai fazer a outra parte que é necessária, né? A gente tem que realizar as requisições. Então a gente pode, e as requisições, no caso da PageSap, naturalmente, né? Elas vão ter que pegar cada uma das respostas e depois atribuir lá nos campos. Então a gente precisa fazer uma inclusão de script por aqui e depois um client script lá no item de catálogo para pegar a resposta da consulta feita aqui, né, na inclusão de script, por o script de cliente, certo? Estou mostrando o código aqui que será necessário para vocês já. Vocês vão colocar uma função de realizar requisição. A função precisa ter essa informação aqui na frente.
que identifica que ela vai ser usada aqui no próprio código depois, tá bom? Então a primeira coisa a gente vai passar a URL como base, a gente vai colocar uma var base URL, vamos passar a informação do via CEP, que é essa informação aqui, né? Mas sem a informação do CEP. Aí a gente vai pegar um parâmetro vindo do client script, que a gente ainda não fez, mas a gente precisa pegar o parâmetro CEP, ou seja, quando o client script for criado, ele vai enviar para esse script include o CEP, tá bom? Depois, a gente vai acionar a hash message v2 da service now, certo? A função aqui. Vamos usar o padrão da função mesmo. Vamos pegar aqui a var request. Vamos escolher o método, que vai ser o get, certo? Então a gente vai precisar fazer uma consulta. E depois a gente vai setar o endpoint com tudo que a gente passou aqui em cima. Então a gente pegou uma variável lá vindo do client script, que é o CEP. A gente já tem um URL, coloca o URL como base, CEP, e depois é necessário colocar o JSON, porque é a informação que o via CEP pede. Então o link, a URL, vai estar montada da maneira que a gente precisa assim. Bom, feito isso, a gente vai executar a função get, então a gente vai dar um request.execute, tá? Que é a execução do que aconteceu aqui em cima. Então essa função é aqui relacionada ao hash message v2. E vai salvar isso aqui numa variável, tá? E essa resposta a gente vai fazer um dot walking, vai ler o status code e vai jogar para uma outra variável. Tá? Então a gente vai ter essas duas variáveis, o response e o status, né? E daí agora a gente transforma aqui o body da requisição, né? A gente faz um parseamento, torna ele um objeto JavaScript. Então quando a gente faz o JSON.parse, né? A gente vai pegar aqui o body da requisição, o corpo da requisição, vai parsear, tornar ele um objeto JavaScript e jogar na var body. E daí a gente já fez toda essa tramitação aqui que é necessária com o código, né? E vai retornar aqui. Então a gente vai ter o response status, que vai nos dar o status da requisição, se é 200, certo? E depois o body, que é o corpo da requisição que vê as informações necessárias, tá bom? Então aqui ele faz a consulta do CEP, basicamente, né? Funcionando dessa maneira e trazendo um response body aqui para a função, tá? Só que esse response body ele vai vir com várias coisas, né? Quando a gente consulta um CEP aqui, ó. Então ele vai vir com tudo isso, só que a gente precisa separar esses retornos, né? Esses retornos de informação. Ele vai trazer CEP, logradouro, complemento, unidade, bairro, enfim, todas essas informações. Então a gente vai separar isso pelas funções aqui embaixo, tá? Para conseguir buscar os valores individuais. E daí a gente vai fazer uma opção para cada informação que a gente precisa, tá? Para rua, bairro, cidade e estado, seguindo essa sequência. Então vai ser uma função para buscar a rua. A gente utiliza, como eu falei, a gente vai fazer essa requisição para cada uma das ocasiões. Então a gente faz o this ponto realizar requisição, retornar na variável. O que ele vai retornar nessa variável quando ele fizer? Essas duas informações, certo? O response status e o body, que é o que veio da informação. E depois a gente vai percorrer esse body com dot walking, né? A gente vai pegar aqui a resposta ponto body e vai retornar o logradouro. O logradouro se refere-se à rua, né? Porque essa informação de logradouro é o que vem aqui. Então é o que a gente está vendo aqui, Praça da Sé, né? Logradouro é a rua. E a gente vai fazer isso para cada uma das funções aqui necessárias, de bairro, cidade e estado. Lembrando que ele também vai consultar dessa resposta se retornou 200, né? Se a resposta do HTTP foi 200. Então ele faz um if aqui só para garantir que a resposta deu certo, para aí sim ele retornar para a gente a informação aqui do logradouro, do bairro, da localidade, né, que é a cidade, e do F, que é o estado, tá bom? Então é assim que ele faz aqui. Esse é o script include, eu vou estar compartilhando com vocês, inclusive esse código, aqui embaixo no vídeo do canal, tá bom? Vocês podem olhar na descrição aí depois.
Bom, agora a gente precisa voltar para o catálogo. Vamos voltar lá? Bom, voltando aqui no catálogo, né? A gente voltou aqui na solicitação de API. Então agora a gente vai fazer o client script necessário. Então, primeiro a gente vai dar um novo aqui em client script. Eu vou colocar o nome dele de buscar informações endereço, ok? Ele vai se aplicar aqui ao item de catálogo, colocar como tudo. Ele vai ser do tipo onChange, porque ele vai ser alterado quando a gente alterar a variável SEP, tá bom? Então aqui dentro a gente vai fazer o código que for necessário para ele fazer essa consulta. Vou trazer aqui para vocês o código já pronto. Bom, o código já está aqui. A gente vai criar uma função, tá? Que a gente vai chamar lá embaixo. Então vamos começar aqui embaixo do código. A gente vai criar essa função que ele vai passar duas coisas, um método e a variável, que é o que a gente tem aqui em cima, né? Que a gente vai informar essas duas coisas, o método e a variável. O método a gente já viu lá no script include, que é o buscar rua, buscar bairro, buscar cidade e estado. E a variável a gente está passando aqui. Qual é a variável? Logradouro, bairro, cidade e estado, tá bom? Que são o nome dos campos que a gente deixou aí dentro do catálogo também. Bom, feito isso, a gente vai economizar bastante linhas porque a gente fez um banho code aqui, né? A gente passou essas informações por uma função que ela vai fazer isso várias vezes, né? Senão a gente precisava fazer um código desse dentro de cada consulta. Então a gente só faz uma vez, tá bom? E daí a gente vai criar essa função onde a gente passa o método e a variável. Só que ela começa trazendo o Glide Ajax, né? Que a gente fez. Então o nome do Glide Ajax que a gente fez lá é o SEP Integration Ajax. E daí a gente vai adicionar dois parâmetros. O nome da função, que é o método. A gente já passou aqui, né? Essa informação, certo? E o CEP que a gente vai adicionar como parâmetro, que a gente vai enviar aí na consulta também, que a gente vai ver lá para o outro lado, para ele chegar no script include, que é o parâmetro necessário, né? A variável a gente também já enviou por aqui, tá? Então a variável já está enviada, a gente só precisava enviar o método aqui separadamente, porque vão ser 4 vezes que eles serão consultados, tá? Então, feito isso, a gente faz um callback. Teoricamente, esse daqui é como se fosse uma execução do código, só que esse código ainda vai acontecer, tá? Essa função callback é uma estrutura de JavaScript que resolve certos problemas como esse. Então a gente está chamando uma função, está pegando XML, só que ela ainda vai ser chamada, tá? Aqui embaixo. Então, o callback a gente vai receber a resposta, tá? A gente vai receber a answer, né? A resposta do que a gente fez lá no Glide Ajax. Então, fazendo essa consulta, a gente vai receber a resposta direto lá com os dados logradouro, bairro, rua, CEP e assim por diante. Então aqui a gente já faz um if. Se a gente receber alguma resposta, esse if aqui só consulta. Tem resposta ou não tem resposta. Se a gente receber alguma resposta, a gente faz a mesma coisa. Joga a variável, qual que é a variável? A gente já informou aqui embaixo, certo? Então a variável que vai ser alimentada, no caso a primeira que vai ser alimentada vai ser a logradouro, a rua, e depois a resposta. E para cada uma das vezes que ele fizer a função, ele vai alimentar com uma informação diferente, tá bom? Então, quando a gente faz a consulta, ela é muito rápida, porque ela consulta uma vez cada uma dessas informações, tá bom? É bem simplificado, mas ele faz isso em tempo real de uma maneira rápida, né? Bom, continuando aqui, então ele vai setar os valores da variável e da resposta, certo? E aqui embaixo a gente vai dar um foco no campo número. Essa função aqui não está funcionando, tá? Então o que eu vou assinar aqui, ela não funciona mais porque ela dava um foco direto no campo número, mas ela não está funcionando mais com atualização. Testei até antes de gravar o vídeo para vocês aqui e não está realmente funcionando. O que está funcionando é essa função aqui que dá o refocus, ela é escrita exatamente dessa maneira, tá? Só é necessário alterar aqui a variável número, tá? Se você tiver trocado, sp form field, a parte final apenas, tá? Número. O que eu quero dizer quando eu falo sobre o campo específico tomar um foco? Vocês vão ver aqui agora. Se eu colocar o CEP, já vai funcionar aqui, já está em funcionamento, tá? Vou colocar esse CEP aqui. Tá vendo que o número campo automaticamente já ficou? Vocês viram que o número campo automaticamente já ficou clicável aqui? Então é isso. Deixar o campo número já o próximo campo automaticamente para a pessoa nem precisar clicar.
ela só passa a preencher ele, tá bom? Então é isso, vocês podem usar isso daqui para dar um foco. A má notícia é que isso pode acabar não funcionando numa próxima atualização. No passado funcionou esse, agora está funcionando esse, numa próxima atualização não sei como será, tá bom? Mas por enquanto está funcionando aqui, minha instância está na versão Washington, está funcionando, tá bom? E aí a gente vai tornar o campo número mandatório, que é o próximo a preencher, que é inclusive o que tomou foco aqui em cima, e o campo complemento, se a gente tiver, né? A pessoa pode colocar o complemento como true. Eu nem criei esse campo, mas a gente pode deixar aqui futuramente se precisar, né? Preencher todas as informações está aqui facilmente. E daí a gente coloca como somente leitura os seguintes: logradouro, bairro, estado e cidade. Todos eles vão ficar dessa maneira aqui, né? Todos são somente leitura porque eles foram preenchidos pela API. Bom, e agora eu acho sempre importante, por que eu fiz esse if se else, tá, gente? Porque quando a gente faz uma interface front-end, é importante a gente pensar em todos os detalhes. Como que a pessoa vai receber um erro, como que vai funcionar, quando ela for preencher de novo. Então a gente precisa se precaver de todos esses pontos. Se eu preencher essa API agora, errei aqui o meu CEP, como que vai funcionar a releitura dos campos, né? Então, esse código é muito bom porque ele abrange todos esses pontos. Não tem como a pessoa utilizar de uma maneira errada. Ele tá o client script aqui bloqueia de todas as maneiras, tá bom? Então, se ele não receber uma resposta certa, por exemplo, né? Vamos fazer um teste aqui. Ó. Vou apagar até para vocês verem. Ele apagou todos os campos, tirou o head only de todos eles. Ó. Se eu colocar ele dá aqui, ó, o CEP não é válido, tá bom? Como que eu fiz isso? Primeiro que eu atribuo o que ele colocou lá, né? A resposta deu errado. A primeira coisa que eu faço é atribuir o CEP errado que ele colocou a uma variável. Se ela for diferente de vazio, né? Ele limpa o valor do CEP, que é o que ele fez aqui, ó. Limpou. Não tem aqui, né? Mas a informação do CEP. E ele colocou uma mensagem de erro. Ó, o valor do CEP não é válido, error, tá? Então vocês podem usar essa função do client script show field message para fazer esse erro aparecer, tá bom? Colocar o valor do CEP aqui no meio. Atenção aos espaços, tudo certinho, tá? Para ele ficar uma mensagem perfeitinha. O CEP, tal, 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 não é válido. Que é o que aconteceu. Bom, depois ele vai tirar tudo que ele fez aqui em cima, tá? Caso tenha passado, caso a pessoa tenha mudado o CEP, né? Ele vai tirar o número como mandatório, que pode ter acontecido ele ter ficado, complemento que pode ter acontecido, o read only, ele tira tudo que está read only. Se eu alterar aqui, ó, qualquer alteração que eu faço, 13.912.000. Pô, ele bloqueou todos os campos aqui, né? Tá tudo bloqueado. Se eu alterar aqui, ó, para ele tirou o bloqueio de tudo e permitiu eu escrever, que é importante também, né? Se for necessário, a pessoa precisar escrever aqui. Então, ele tira o que está tudo somente leitura, limpa todos os valores, né? Limpa todos os valores necessários e você pode adicionar mais informações, né? Inclusive aqui eu deixei o código pronto para você adicionar o complemento e endereço inteiro se você quiser incluir esses campos aí dentro do seu código, tá bom? E assim funciona aqui a API. Eu vou disponibilizar um código no GitHub para vocês terem acesso, tá bom? Eu estou compartilhando aqui o link exatamente do código. E vocês podem dar uma olhada aí nas informações, tudo que precisarem. É isso então, gente. Aqui fica a API de CEP com funcionamento perfeito. Trazendo qualquer informação que for necessário, dando foco justamente no número e trazendo aí o que você precisa. E deixando aqui pronto para fazer uma solicitação de item de catálogo. Fechou? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever e dar um like. Um abraço.